É com muita alegria que retornamos a esta casa, a Sociedade Espírita Caminho da Paz. Para nós, a Casa de Jesus, pois toda instituição que se dedica a transmitir o Evangelho do Mestre é a Casa de Jesus. Gostaríamos também, neste início, de ressaltarmos o nosso trabalho vinculado ao DAF, Departamento de Apoio à Família, da Federação Espírita Paraibana. Este mês é um mês dedicado à família. E neste mês estamos realizando aos sábados palestras vinculadas a esta temática. Então, serão todos muito bem-vindos também à casa. Nós escolhemos esta temática sobre bem-aventurados os misericordiosos, um exemplo de mãe, porque falar de misericórdia é falar deste sentimento, deste pensamento e deste comportamento que nos faz agir de uma maneira diferente, dissociada do comportamento da maioria das pessoas. Porque hoje nós vemos que as criaturas estamos vivendo no nosso limite máximo, exasperados, chorosos, irritados, não suportamos o mínimo que nos aconteça. E quando somos as vítimas, como é difícil exercermos esta misericórdia, porque afinal estamos no nosso direito. E se estamos no nosso direito, também temos o direito de ir à forra, afinal o outro fez conosco, nós temos o direito de agirmos assim. Será que é dessa forma mesmo? Joana de Cusa é uma mulher singular. É a primeira personagem da história que trazemos hoje. Ela conviveu com Jesus, esposa de Cusa, queria trazer para o seu lar, implantar as mensagens que o mestre trazia naqueles pequenos agrupamentos, como nós estamos fazendo aqui, no pequeno agrupamento, falando de mensagens que muitas vezes estamos aquém de executá-las, mas que cala-nos tão fundo, fala-nos de uma maneira tal que nos sentimos inebriados com estas palavras e desejamos levar para aqueles que convivem conosco tal mensagem, dizer que Jesus é o nosso irmão maior, é aquele que vela por nós, é aquele que esteve conosco, mas esteve não de uma maneira figurada, de uma maneira sólida, de uma maneira inteira e de uma maneira profunda. Mas só aqueles que tiveram a sensibilidade espiritual para o percebê-lo, conseguiram perceber todo este amor, como nós aqui também. Então ela conversava com Jesus e dizia das dificuldades que tinha em casa, porque Cusa era um homem difícil, ele não compreendia a mensagem do mestre. E Jesus dizia para ela ser fiel, mas ser fiel com o comportamento dela, não repetindo palavras que Cusa não iria ouvir naquele momento. A partir daquele dia, ela foi o maior exemplo de resignação que alguém poderia ser. Silenciou, ficou quieta diante das impropriedades que o marido realizava. Ele desencarna em meio à profunda revolta em virtude do que estava acontecendo com ele. Ela resolve trabalhar. Desde aquela época, nós mulheres sofremos
porque queremos trabalhar. Mas ela precisava alimentar-se e alimentar a seu filho. O tempo passa, o ano é 68. Todos se avolumam e começa aquela gritaria e aquele burburinho. Uma mulher, Joana de Cusa, está amarrada ao madeiro. Está ela e seu filho, porque eles continuavam seguindo a mensagem do Mestre Jesus. E um de seus algozes, um dos soldados, diz: abjura, mulher, nega esse homem, nega, salva-te. E ela não faz isso. Quantas vezes em nossa história particular as criaturas nos agridem, muitas vezes por saberem que nós somos espíritas, porque nos esforçamos na nossa intimidade, nós lutamos contra este verdadeiro zoológico que existe em nós, para sermos melhores a cada dia e a cada momento. E através das palavras e do comportamento, as pessoas nos dizem: abjura, Jesus, hoje o mundo é diferente, o mundo é dos espertos. Todos nós já ouvimos isso em algum momento de nossas vidas. Não, meus amigos, o mundo é dos justos, o mundo é dos corretos, o mundo é dos íntegros. E é esta integridade que deveremos buscar em todos os momentos de nossas vidas. Talvez não consigamos ser perfeitos naquilo que estamos executando. Normalmente não iremos ser. Normalmente, quando somos desacatados nas nossas atitudes, nós nos revoltamos. Nós dizemos que temos o direito de falarmos mais alto, de exigirmos que os outros nos respeitem. Aprendamos, meus amigos, a nos respeitarmos, porque é isso que ela nos mostrou em seu pensamento e em sua atitude. Mas não somente o soldado falou isso. O seu filho que estava ali também lhe disse: repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura. Quantas vezes neste nosso processo evolutivo de caminhada, criaturas de Jesus. E por mais que nós tentemos mostrar com o nosso comportamento, eles ainda insistem, nega, não vai à palestra pública hoje. Para que assistir alguém falando sobre Jesus? Para nos sentirmos melhores, para estarmos num ambiente em que sentimos a vibração nos envolver de tal forma que, por mais que tenhamos adentrado pela porta, cheios de problemas, é como se uma mão amiga se depositasse em nosso coração, nos acalmasse as batidas que ele está mais exasperadamente naquele momento exercendo, e nos acalmasse, para que mais serenos pudéssemos voltar para a nossa história. Então ele fala, ele pede para ela negar. Ela se lembra de Maria, a mãe de Jesus, uma criatura ímpar também, que viu seu filho sendo crucificado e foi uma das poucas criaturas que não teve medo de demonstrar que era do Cristo. Será, meus amigos, que também temos esta coragem? Porque falar de misericórdia para com aqueles que nos agridem e nos ofendem é também falarmos de coragem de sermos do Cristo, de introspectarmos a mensagem de maneira tal
que os outros podem até nos tratarem como loucos, mas nós sabemos que a sanidade, que o processo de equilíbrio já se instalou em nós. E mesmo que o turbilhão das emoções nos rodeie, nós estamos em equilíbrio. E ela olha para o filho e diz: cala-te. Jesus nos deu o exemplo. Jesus nos mostrou como deveria ser a nossa vida. Compete-nos também seguir o seu exemplo. E neste momento, sermos fiéis à mensagem. Mas todos nós sabemos que no nosso dia a dia, as pessoas gostam de aumentar a dor que estamos sentindo. E alguns com a desculpa estúpida de dizer que estão nos ajudando a evoluir, porque afinal o espírita prega que através do sofrimento evoluímos. Mas não é desta forma. É aquele sofrimento que nos ajuda a depurar sem precisar da mão de um algoz que vá nos aumentar esta dor. Então, um dos algozes, já nos momentos finais desta história, pergunta a ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E quantas vezes nós somos questionados? Será que você só sabe falar do Cristo, mas não consegue viver mais em sociedade? Porque se nós formos observar, nossa sociedade, ela mudou. Nós não frequentamos mais os mesmos lugares, não conversamos as mesmas conversas, não temos mais as mesmas atitudes. E como as criaturas se chocam. Para eles é uma morte em vida. Para nós é a vida no meio desta morte que muitos vivenciam. Ela relanceia, olha em volta e diz: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E este é o primeiro ensinamento sobre misericórdia que gostaríamos de destacar. Quando somos misericordiosos com os outros, desenvolvemos este amor, mas não este amor por uma pessoa, mas este amor pela lei, este amor pela compreensão do que é a vivência do Cristo em nossas vidas. Não dizemos com isso que iremos para o martírio, como a nossa querida Joana de Cusa foi, de uma maneira tão sublime e tão equilibrada. Mas o convite é para não sermos mais como nós éramos antes. Não repetirmos os comportamentos que nós dizemos que é errado no outro. Nós condenamos, mesmo que seja mentalmente, quando o outro critica, quando o outro aponta, quando o outro julga. Por que nós iremos fazer isso? Mas a nossa história não termina neste momento. Porque pensamos, será que vale a pena sermos tão fiéis ao Cristo? Será que vale a pena mudarmos o nosso comportamento, enfrentarmos tantas adversidades, muitas vezes nos apartarmos de seres que amamos e sermos criticados e sermos misericordiosos? Quando a cabeça tomba e ela desencarna, o Mestre Jesus toca-lhe no ombro e diz: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Como nós desejamos em muitos momentos de nossas vidas, antes que nós estamos falando das agressões, dos apodos, das violências que sofremos,
muitas vezes associada àqueles que já desencarnaram e que somam forças com os encarnados para nos atingirem, porque afinal, mesmo que não percebamos, nós já andamos com uma camisa espiritual que diz: eu sou do Cristo. Nós gostaríamos de ter esta certeza. E tenhamos, meus amigos, porque mesmo que a nossa evolução não permita que o próprio Mestre Jesus toque em nosso ombro, mas os espíritos amigos, o nosso anjo guardião, criatura que nos ama, que cuida de nós, que nos guarda, quando estamos nestes momentos de desespero, de perturbação, e nós realizamos a oração que o Mestre nos ensinou, pedindo ajuda. Se nós pararmos por um momento, nós iremos perceber a presença deste ser querido, dizendo: tem bom ânimo, estou aqui. A criatura, quando encarna, normalmente se defronta com muitos desafios. E muitas vezes acreditamos que não somos capazes de superá-los. E neste processo de aprendizado, evolução, começamos a observar aqueles que estão no nosso entorno. Algumas pessoas parecem aos nossos olhos mais sortudas do que nós. Às vezes não. Às vezes são criaturas que aprenderam a viver com a adversidade nas suas próprias vidas. Aprenderam a se perdoarem. Muitas vezes, quando alguém cai, foi empurrado à queda. Quando deserta, foi levado à fuga. Quando maldiz, foi conduzido ao desespero. O criminoso nunca está sozinho. E nos esquecemos no início de nossa fala, a nossa fala é baseada no livro Boa Nova e também em trechos de passagens de Amélia Rodrigues. Então, este trecho está em curso nestas obras. Normalmente, quando caímos, fomos instigados. Isto não tira a nossa responsabilidade, porque somos responsáveis pelas nossas atitudes. Mas aquele que colaborou com a nossa queda é corresponsável com ela. Por isso, que além de termos cuidado com aquilo que falamos e fazemos, deveremos observar muito aquilo e a quem nós influenciamos. Porque, meus amigos, sem percebermos, nós influenciamos a muitas pessoas. Muitas criaturas nos olham. Gostamos de trazer o exemplo clássico que já circula na internet há muito tempo, de um pai que está lendo um jornal e o filho, um bebezinho de fraldas, pega uma revista de cabeça para baixo e finge que está lendo. Olha para o pai, olha para a revista, olha para o pai, olha para a revista. As pessoas absorvem de nós muito mais do que fazemos, do que aquilo que falamos. E com isso, começamos a introduzir a nossa fala com relação à segunda personagem, que os senhores já suspeitam que é a mulher adúltera. Porque a criatura, nós vivenciamos muitas oportunidades de cairmos com floridos, com impressões que parecem que são maravilhosas, que parecem que são convites inadiáveis, mas que são convites que nos levarão a derraparmos na nossa própria história. A mulher adúltera é uma destas criaturas, porque ela
era uma criatura abandonada pelo seu esposo. Ele não dava-lhe atenção, não só no leito conjugal, mas também nestas pequenas delicadezas que todos nós temos necessidade, do afeto, da conversa, da presença, do olhar, do estar por perto, do se fazer presente sem dizer uma palavra. E sempre existem os lobos, como o Evangelho nos fala no item Missão dos Espíritas. Só lobos caem em armadilhas de lobos. E nós nos permitimos cair, muitas vezes, em várias armadilhas que são colocadas para nós. E este amigo do esposo começou a envolvê-la, começou a dizer tudo aquilo que o esposo dela não dizia. Começou a se fazer presente naquilo que ele era ausente. E quando ela traiu o marido, ela traiu acreditando mentalmente que o seu esposo era que ali estava com ela. Mais uma vez dizemos, não estamos com isso justificando erro. Quando nós erramos, nós erramos. Mas quantas situações que nós realizamos que são envolvidas em profundas perturbações, em profundos abandonos emocionais. Quantas criaturas abortam porque não tiveram o apoio do cônjuge, não tiveram o apoio da família. Quantas criaturas suicidam-se porque os familiares falam muito sobre gozar a vida, mas não enxergam a dor daquele que está ao seu lado. Então, nós, neste processo de caminhada, acabamos tropeçando aqui e acolá. Alguns destes tropeços nos deixam marcas profundas, nos expondo à coletividade. E é isso que acontece à mulher adúltera, porque as criaturas da época gostavam muito de testar Jesus e faziam várias perguntas para ver se ele caía em controvérsia. E foi isso que fizeram. Trouxeram aquela mulher que tinha sido pega em adultério, colocaram ela no meio da praça, porque é assim que muitas criaturas fazem. Elas cometem, desculpem, elas cometem os mesmos erros que nós cometemos. Mas como é no segredo, ninguém sabe, está tudo bem. Mas são ferozes em mostrarem as nossas falhas e nos colocam no meio da coletividade, para que a coletividade, neste barulho insano, também nos agrida, também nos ofenda. E só fazendo um parêntese, quantas criaturas são linchadas, tanto nas redes sociais, como também fisicamente, por crimes que não cometeram. E esta criatura foi colocada ali no meio e pergunta, ela foi surpreendida em adultério. Moisés diz que lapidem as adúlteras. O que tu dizes? E um mestre, num belo exemplo, se abaixa e começa a escrevinhar na terra. Era isto que nós deveríamos fazer quando fôssemos convidados a apontarmos o nosso dedo para o erro dos nossos semelhantes, fazermos um mergulho interior, analisarmos o nosso comportamento, pensarmos que poderíamos sermos nós naquela situação e, pelo menos por dever de respeito, silenciarmos sobre a atitude errônea do nosso próximo. Porque, na grande maioria das vezes, nós não sabemos da verdadeira verdade que levou a criatura a ser ou a agir daquela maneira. Isto é que é ser misericordioso. Reza a lenda que nesta hora que Jesus começa a escrevinhar na terra, e alguns daqueles que ali estão presentes começam a se aproximar mais, ele coloca ladrão, injurioso,
vingativo e tantas outras coisas que fazem parte das nossas vidas e começam a sair um por um, começando pelos mais velhos. E adaptemos um pouco este pensamento, começando pelos mais experientes, porque existem muitos jovens hoje em dia, meus amigos, que são muito mais experientes do que alguns idosos. E foi saindo um a um. E Jesus olha para aquela criatura que está ali e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenaram, que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Jesus lhe diz: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Esta é a proposta que Jesus nos faz. E fechando o nosso pensamento para somarmos as ideias, quando falamos de Joana de Cusa, uma mulher de uma reputação ilibada, uma criatura que conviveu com os mais poderosos da terra, que poderia ter se corrompido com este poder, escolheu ser fiel à mensagem do Cristo. E não escolheu ser fiel somente num momento para entrar para a história. Toda a sua trajetória foi pautada neste pensamento. E sermos fiéis para a proposta do Cristo é agirmos com misericórdia, não somente para com o outro, mas para conosco mesmo. Por quê? Porque às vezes, neste processo de aprendizado e de caminhar por estas estradas tão difíceis que a nossa encarnação muitas vezes o é, nós somos bondosos com os outros, nós nos colocamos no lugar dos outros, mas nós nos chicoteamos, porque afinal nós já conhecemos a mensagem do Cristo. E não deve ser desta forma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem sermos estas criaturas que desculpamos tudo o que os outros fazem e às vezes faltamos com o nosso dever de responsabilidade, principalmente quando estamos numa posição superior em hierarquia, seja no nosso lar, seja na instituição espírita, seja no nosso trabalho. O nosso amigo aqui lembrou de Divaldo, e agora me veio à mente uma de suas passagens, quando ele trabalhava em um órgão público e ele foi elevado à chefia daquela seção, todos comemoraram, porque afinal ele era espírita, ele não ia colocar falta em ninguém. Não é assim que se deve fazer. E claro que ele não agiu dessa forma, porque ele mesmo, quando precisava sair mais cedo para os trabalhos que eram devotados à doutrina espírita, queria e exigia que estas horas fossem descontadas do seu salário. É assim que ele nos ensina, nos ensinou, porque a sua mensagem é permanente em nossas vidas. É assim que Jesus nos ensinou e que nos ensina, porque Jesus sempre está conosco para termos este olhar justo e correto com o outro, mas também agirmos de maneira justa e correta conosco mesmo. Porque neste processo, e vamos convir, meus amigos, quantas vezes pensamos em sentarmos à margem da estrada de nossas vidas e deixarmos a tempestade passar e esperarmos um pouco, quietinhos, como alguns dizem, nos fingindo de mortos,
para que o turbilhão deixe de existir. Mas também não é assim, meus amigos, que a proposta do Evangelho nos foi feita. A proposta do Evangelho nos fala de um trabalho incessante, de um processo de conhecimento e de exercício diário. Por isso, que quando adentramos a doutrina espírita, e particularmente falo de mim, aos meus 11 anos de idade, há quase 40 anos nessa história, sabemos que fazer um curso de passes, fazer um curso de oratória, fazermos parte... Eu vou mudar só um pouquinho aqui, porque o sol está batendo no meu rosto. Pronto. Eu acho que vai precisar, meu jovem, mexer aqui. Tá tranquilo? Tá joia. Não é fazendo cursos disso ou daquilo que iremos nos candidatar a sermos melhores criaturas. É através deste aprendizado diário, constante, que se constitui muitas vezes de quedas, levanta, cai de novo, levanta, cai mais uma vez, cai de novo. Nos achamos sozinhos e nos lembramos da mão amiga. Tem bom ânimo. Por fim, para fecharmos o nosso raciocínio, gostaríamos de trazer aquela passagem célebre que nosso querido Pedro, que ele representa muito a todos nós, porque ele fazia perguntas a Jesus, que todos nós, se pudéssemos hoje estarmos com Jesus, faríamos também. E ele diz: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E nós somos assim. Nós gostamos de delimitar. Eu vou ser boa, eu vou ser bom com o meu próximo X vezes. Depois desta vez, se ele errar comigo, não tem mais perdão. E a misericórdia que nós aprendemos. E Jesus, em várias das tantas lições que ele nos traz, nos diz: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aprendermos com este processo diário de aprendizado. Aprendermos com este mergulho que exercemos em nós mesmos. A misericórdia, ela não é conquistada do dia para a noite, porque o amor também não se implanta em nós do dia para a noite. Não aprendemos a perdoar ao nosso semelhante do dia para a noite. Aprendemos com as nossas próprias experiências. Aprendemos com a nossa história. Vemos que muitos dos capítulos escritos por nós, hoje, com o olhar que já possuímos sobre a vida imortal da criatura humana, poderiam ser escritos de uma maneira diferente. Poderiam ter tintas mais suaves. Poderiam ter atitudes mais seguras. Poderiam, enfim, fazer com que aqueles que conviveram conosco entendessem que nós somos do Cristo, não porque falamos do Cristo, não porque nos reunimos em nome do Cristo, mas porque o nosso dizer é sim, sim, não, não. Agirmos tal qual a nossa consciência nos orienta. Agimos de acordo com a presença do Cristo em nossas vidas.
E como mensagem final, gostaríamos de dizer, meus amigos, tenhamos bom ânimo em nossa jornada. Talvez ao sairmos daqui, nos defrontemos com os nossos algozes da história, que nos perguntarão: o Cristo te ensinou somente a morrer por ele? E nós, no silêncio da oração, responderemos: não, meu amigo, ensinou também a vos amar. Que o amor seja esse cântico de oração em nossas vidas, este delinear de atitudes, este processo que nos faz sermos melhores a cada dia. Reiteramos os nossos agradecimentos a esta casa, agradecemos a oportunidade e nos sentimos profundamente felizes e amparados por Jesus nesta instituição, porque afinal nós somos do Cristo. Muito obrigada.